desfile de vários grupos que são importantes, grupos que são as isometrias do espaço-tempo, né? Então, vou começar com uma coisa bem simples, só para a gente começar a perceber um padrão que é geral para as álgebras de Lie. Aliás, também tinha que dar para vocês uma referência. Quando eu dei o programa do curso, que está lá na página do evento, né? Eu dei 3 referências para vocês de bons livros, mas eu tenho uma 4ª referência que pode, se vocês não conhecem, é muito boa também, que é o artigo é o livro do Howard Georgi, que é Lie álgebras. O Georgi, então, é mais correto. Ele fala Lie álgebras, não de grupos, né? Practical Physics. É um livro excelente. Eu não sei se está disponível, se a gente pode pescar na internet, mas é um livro bom. As bibliotecas em geral têm, porque é excelente. Ele é muito introdutivo, introdutório. É um livro assim que quem já fez um curso básico de álgebra linear, de métodos, consegue. E está um pouquinho difícil de partir, porque ele vai contextualizando as álgebras de Lie na física de partículas. Então, é uma ótima referência também, até para quem vai fazer concurso. Às vezes, tem ponto, né, das provas de concurso para o professor que pede. Ele é um livro bom para estudar para concurso também. Bem esquemático, bem organizado. Lie álgebras em Practical Physics. Bom, então vamos pegar, eu queria dizer o seguinte, tem um padrão, né, que os grupos de Lie seguem, que é aquilo que eu falei, eu acho, no nosso primeiro encontro. E a ideia, o grupo, né, o grupo de Lie, ele vai ser sempre pensado como exponencial da álgebra. Então, a estrutura linear está na álgebra, e a estrutura não linear está no grupo. Então, o Leonardo falou, e a gente falou aqui também, né, das rotações, vamos lembrar aqui do espaço euclidiano bidimensional. Então, nós temos as coordenadas x e y, né, coordenadas cartesianas, e o grupo de isometria, então, vai deixar essa métrica invariante, dx2, né, dx2 mais dy2. Queria só também chamar a atenção para os novatos, né, quem não está acostumado, quando a gente coloca somatório, é a chamada convenção da soma de Einstein. Todo mundo conhece o símbolo de somatório, né, que tem um índice discreto que vai até uma certa, pode até infinito, de repente. Geralmente, a gente quando vai fazer a soma, a gente faz a soma, a soma está indicando. Na física, sobretudo, né, às vezes pela repetitividade de tantos somatórios, se omite o somatório sempre que houver índices repetidos. Então, se eu tiver uma expressão assim, AI, DI, ou tiver uma expressão AI, DI, CJ, DJ. Tem esse par de índices repetidos. Estou falando para quem não conhece a convenção da soma. E aqui tem esse par de índices repetidos. Então, significa que não está escrito, mas tem um somatório aqui de I, que vai de 1 até N. Então, é um duplo somatório. Na verdade, a gente não está escrevendo nem isso. A gente tem AI, DI, CJ, DJ. Claro, para cada configuração que eu somar do I, A1D1 vai estar multiplicando por todo C1D1 mais C2D2 mais CN. Depois que eu vou pegar A2D2, vai estar multiplicando por C1D1 mais C2D2 mais blá, blá, blá. Então, sempre que houver índices repetidos, pressupõe-se que tem uma soma. A não ser que se diga algo em contrário. Quando acontece isso, que o cara vai olhar e fala, mas está repetido, tem soma ou não tem soma? Se não tem soma, a gente sempre diz, não há soma sobre I. Aí isso tem que ser especificado. Se nada for especificado, está convencionado que índices repetidos são somados. Eu estou só chamando a atenção, porque tem gente aqui do segundo período, tinha até gente do primeiro período ontem também. Então, para não ficar aqui preocupado quando eu colocar aí, então, quer dizer, eu posso escrever isso aqui como sendo dxi, dxi. E também eu posso escrever assim, eu posso definir um vetor coluna x grande, que é x1, que é xy, e escrever essa relação dessa forma assim. Dx transposto dx. Se eu colocar o dx transposto seria o vetor linha dx dy, e esse aqui é o vetor coluna dx dy. Então, tudo pode ser escrito dessa forma. Então, o grupo SO2 é
é o chamado grupo de isometria. O que ele está falando? Nós estamos pegando matrizes 2 por 2, ortogonais, portanto, matrizes ortogonais, satisfazem essa relação, a inversa e a transposta, e com determinante 1. Por que eu tenho que especificar que o determinante é 1? Porque se eu tirar o determinante dessa relação, o que eu tiro daqui é que o determinante de R ao quadrado é 1. Então, o determinante de R pode ser mais ou menos 1. Então, toda matriz ortogonal, ela tem determinante mais ou menos 1. Ortogonal. Mas isso aqui é matriz especial. Então, é ortogonal e especial. Especial significa que agora é o determinante que é 1. Então, por quê? Porque se eu multiplicar duas matrizes com determinante menos 1, o produto é uma matriz com determinante 1. Então, eu perco a propriedade de fechamento. Então, as matrizes com determinante menos 1 não formam um grupo, porque menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Agora, as matrizes com determinante 1, se eu multiplicar quantas eu quiser com determinante 1, o resultado vai ter sempre determinante 1. Então, tem um fechamento. Então, a gente faz essa escolha aqui. Nós já vimos, né, foi visto aí, essas transformações ativas e passivas, né? Vou pensar aqui que eu vou pegar a transformação passiva. Eu estou rodando o eixo coordenado e deixando o vetor fixo. Eu tenho dois observadores rotacionados, um em relação ao outro, observando o mesmo vetor. E aí a gente sabe que essa transformação, que essa rotação de um ângulo θ é dada dessa forma aqui. Então, essa matriz aqui é ortogonal. Você podia pensar, essa matriz aqui é ortogonal. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é o determinante, dá mais 1. E essa matriz aqui é anticimétrica. Se eu puder pegar uma transformação infinitesimal, vamos pegar uma transformação agora, infinitesimal, θ pequenininho, θ tendendo a 0. Então, eu posso aproximar essa matriz, o cosseno é 1 menos θ ao quadrado mais θ4 sobre 4 fatorial. Vamos expandir em primeira ordem no θ. Então, isso aqui fica 1, aqui fica θ, aqui menos θ, e aqui fica 1. Professor, Pois não? aqui o microfone acabou. Ah, acabou. Eu estava dando uns filhos assim, sem querer. Você pode ficar baseado. Não, eu posso falar um pouco também? Tá. Já bem que já tiraram a briga do alto lá, né? Botaram ali, né? Miséria, você repete sempre. Senão vai lá pegar. Opa, você repete, tá ficando pobre aqui, tá pobre aí. Eu vou lá pegar. Tranquilo, eu vou falando aqui, tá? Mesmo que fique com um buraco na gravação, tem que ser sempre salvo. Porque o fornecedor tem que verificar. Ah, isso aqui. Não. Bom, ainda bem que tem coffee break. Mas tem coffee break. Bom, então a gente pegou essa transformação aqui infinitesimal. Eu posso escrever dessa forma, esse padrão que eu quero passar para vocês. Vou fazer a transformação infinitesimal. Então isso aqui vai ficar θ que multiplica essa matriz. Θ que multiplica essa matriz. 1. Perdão. Quando θ tende a 0, a porção de θ tende a 1. Então, eu vou botar assim. Isso aqui vai ficar a matriz identidade mais a matriz θ vezes 0, 1, menos 1. Está meio bagunçado aqui. Deixa eu apagar. Então, isso aqui fica a matriz identidade, que é 1, 1, somado com essa matriz. 0, 1, menos 1, 0. Então, infinitesimalmente, eu tenho esse objeto. E a gente pode, então, ver que eu posso escrever essa transformação completa, fechada aqui, como sendo a exponencial de θ vezes essa matriz aqui que eu estou chamando de sigma. 0, 1, menos 1, 0. Estou chamando essa matriz aqui de sigma. Se eu expandir a exponencial, o que é a exponencial de uma matriz? É a série de Taylor da matriz. 1 mais a matriz, a identidade, mais a matriz ao quadrado sobre 2, mais sobre 3 fatorial, e assim vai. Então, se eu pegar essa matriz, o quadrado dela é sempre menos 1. Então, se eu pegar essa matriz aqui, sigma, que levar ao quadrado, né? O quadrado dela é menos 1. A terceira potência dela é menos sigma. Por quê? Sigma ao quadrado vezes sigma vai dar menos sigma. A quarta potência é 1. Então, se eu
fizer essa expansão, vai ficar muito claro que eu vou separar quer dizer, no fundo eu vou chegar a essa matriz aqui, que é, que eu posso escrever também como cosseno de θ vezes a matriz identidade, 2 por 2, mais seno de θ vezes a matriz φ. É isso que está aqui, ó. Cosseno de θ na identidade. E quem está multiplicando a matriz sigma é o sigma, que é 0, 1 menos 1, 0 é o seno de θ. Então, na forma integrada, na forma exponencial, a transformação geral de SO2, que é essa estrutura aqui, no caso passivo, ou no caso ativo é só colocar o sinal menos aqui, o mais aqui, e aqui seria a matriz menos 5, tudo equivalente. Mas eu tenho essa estrutura. Então aqui está o gerador, aqui está a álgebra, nesse caso uma álgebra unidimensional, porque eu tenho só uma matriz em termos da qual só uma matriz em termos da qual eu expandi. E um só parâmetro, que é o único parâmetro de rotação. Então, estamos com essa situação assim. Vamos supor agora que eu esteja falando, não mais do grupo, do espaço euclidiano, bidimensional. Vamos falar agora do espaço tipo Minkowski. O espaço de Minkowski bidimensional. Em uma dimensão, seria a média induzida pela luz, C2T2 menos dx2. Então eu posso pensar, também posso fazer a mesma estruturação que eu fiz, né, colocando aqui CDT dx. É tudo por dimensão de comprimento. CDT dx. Eu posso escrever esse elemento de linha no espaço de Minkowski como sendo meu dx transposto essa matriz zeta dx, que agora já não é mais a identidade. Eu não tenho dx, porque eu tenho um sinal menos aí no meio. Então, na verdade, vou estar funcionando. Então, obrigado. Então, essa métrica aqui é assim, é uma identidade, né? Um sinal trocadinho aqui embaixo. Se eu colocar essa matrizinha identidade, essa matriz diagonal aqui, vou reproduzir exatamente isso. Aí eu pergunto, qual é a isometria dessa métrica? O nome está dizendo iso mesmo, metria medida. Então, eu tenho alguma coisa que tem a mesma medida. O que é a isometria? São todas as transformações que vão deixar a métrica invariante. Então, eu vou fazer transformações agora que vão mexer nas coordenadas t e x e aqui. Então, eu vou fazer transformações que vão mexer nas coordenadas t e x, quer dizer, o t, x vai em t', x'. Então, a minha transformação, quer dizer, eu tomo o meu elemento de linha, né, ds2, eu vou ter um ds2, vamos lá, ds'2, que vai ser dx' transposto, eta dx'. Eu quero deixar a métrica invariante, então a métrica não mudou, eu mudei as coordenadas, posso até ter mudado o elemento de linha, mas não mudei a métrica. Mas eu quero deixar o elemento de linha invariante. Então, isso que a gente chama de isometria. Eu não vou mexer na métrica. E aqui, nós vamos ter, então, isso aqui é dx transposto, eta dx. Então, a minha transformação, então eu vou fazer uma transformação, que vai ser uma matriz 2 por 2, tipo aquela matriz cosseno θ menos seno θ menos seno θ cosseno θ. Mas não é. Agora nós temos que descobrir quem é a matriz, porque a métrica mudou. Eu saí do espaço euclidiano e fui para o espaço pseudo-riemanniano, um espaço que a gente chama de tipo Minkowski, um tempo e um espaço. Então isso aqui vai ser Rx. Se eu colocar isso aqui, então vai ter a seguinte relação. R transposto, eta, R igual a eta. Então, para que eu tenha invariância, ou seja, para que eu tenha essa isometria, deixe a métrica invariante, é preciso que essa transformação satisfaça essa relação. Então, essa matriz aqui, vamos estudar, então vamos ver agora qual é a estrutura dessa matriz. Então, nós temos a seguinte relação. R transposto, eta R igual a R. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim. Então, vamos dizer que a minha matriz R, eu não sei quem é. Então, eu vou chamar essa minha matriz R, sei lá, de alfa, beta, gama, delta. Professor, Foi não? igual a eta, né? Igual a eta. Obrigado. Opa, valeu.
valeu. Então, vamos dizer que a nossa matriz, obrigado, seja isso aqui. Nós vimos, quer dizer, no caso do SO2, a nossa matriz podia ser exponenciada. Então, a ideia nossa é dizer, vamos colocar que essa matriz aqui também possa ser exponenciada em termos do gerador. Então, vamos colocar que a minha matriz é, que agora eu quero descobrir, ela é exponencial de alguma matriz que eu estou chamando de G, G de gerador. Então, eu vou, através do G, se eu tiver informações do G, eu vou ter informações sobre o grupo. Então, eu vou querer, em geral, a gente usa a seguinte notação. O grupo, né, tem as características maiúsculas. E a álgebra correspondente tem é grafado minusculamente. Então, significa a álgebra, pronto, se eu tiver aqui SO2, isso é um grupo de SO2, o cosseno teta, seno teta, menos seno teta. Cosseno teta. E o SO é a álgebra, é aquele gerador, é o sigma. É a álgebra de μ do grupo SO2. Aqui está a matriz do grupo e aqui está o gerador da álgebra. Então, vou colocar essa relação aqui. Então, se eu coloco essa relação aqui, nós vamos ter exponencial de G transposto. Quando eu transponho exponencial, o transposto da exponencial é a exponencial do transposto. Eta exponencial de G igual a eta. E aí, devido à propriedade de expansão da matriz, né, que a gente pode, se a gente for expandir essa exponencial, a gente chega à seguinte relação. Na verdade, esse gerador, eu posso escrever dessa forma, exponencial G transposto eta G igual a eta. O que eu estou fazendo aqui? Eu poderia pensar o seguinte, vamos fazer o que nós fizemos no caso do SO2. Suponha que o gerador já esteja multiplicado por um parâmetro. Quer dizer, a gente tem o parâmetro da transformação e o gerador. Então, aqui é alguma coisa que está embutido no parâmetro. Então, o parâmetro está embutido nesse G, digamos assim. Eu vou pegar, então, essa relação infinitesimalmente. Se eu fizer a expansão da exponencial em primeira ordem, eu vou ter 1 mais G transposto, e aqui eu vou ter 1 mais G. A identidade com eta vai cancelar esse eta. No final do dia, o que a gente vai ganhar vai ser essa relação aqui. G transposto, eta, mais eta, G igual a zero. O que vai sair daqui? Vai ficar G transposto vezes eta e um eta vezes G. Já que eu já expandi isso aqui como se fosse assim, a identidade mais G transposto. Eta, identidade, mais G. Então, identidade, dá eta. Vai embora. G transposto eta, mais eta, G transposto. E depois G transposto eta, mais eta, G. Então, isso aqui vai me ajudar a tirar, a ter informação dos parâmetros e dos geradores. Então, é sempre o procedimento é esse. A gente exponencia o grupo, vê a álgebra e joga a relação de invariância em termos da álgebra, não em termos do grupo. Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte, vamos supor que a minha matriz G, que eu não sei quem é, vou chamar ela de alfa, beta, gama, delta. Aqui é a minha métrica, 1, 0, 0, menos 1. Igual a menos a minha métrica, então vou botar o menos aqui, vai estar menos 1, 0, 0, 1, vou botar já esse menos aqui, e a minha matriz, minha matriz alfa, beta, gama, delta. Se eu estou chamando a matriz de alfa, beta, gama, delta, aqui tem que ser a transposta dela. Então vai ser alfa, gama, beta, delta. Tá? Então o procedimento é esse. Fui para a álgebra, e aí trouxe a relação que valia para o grupo, que era essa relação aqui. Eu agora linearizei a relação, trazendo para a álgebra. E aí agora, com essa relação aqui, eu vou tirar os parâmetros, vou multiplicar, vou fazer o produto matricial do lado esquerdo. Vai ficar alfa menos gama, beta menos delta. E aqui vai ficar menos alfa, menos beta, gama, delta. Então, daqui imediatamente eu vejo que o alfa e o delta tem que ser zero. Então, isso aqui fica. Então, alfa é zero e delta é zero. Já eliminei 2 parâmetros. Então, meu grupo já não tem 4 parâmetros. 2 já foram embora. E o beta acaba sendo igual ao gama. Ao gama, né? Menos gama igual a menos beta, beta igual a gama. Então, no fundo, eu fico com um parâmetro só. Então, no fundo, no meu G, eu vou ter essa estrutura. Vai ser um parâmetro, eu posso eleger, digamos, seja o beta. E aí ficou com essa forma aqui, 1, 0, beta e gama, 1, 0.
Então aqui ficou zero, o alfa e o delta foram zero, e o beta foi igual a gama. Eu tiro o beta, ou gama, fatório. Então está aqui o gerador, e está aqui o parâmetro. Então esse é o meu grupo, essa é a minha álgebra SO11. Eu estou falando agora do grupo que é tipo Minkowski, um espaço que é tipo Minkowski. Tem uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Então eu seleciono assim. Estou falando da minha álgebra SO11. Então tem esse gerador. 0, 1, 1, 0. Propriedade desse gerador é que o quadrado dele é a identidade. Se o quadrado dele é a identidade, a terceira potência dele é ele mesmo. Então qualquer potência par vai dar identidade e qualquer potência ímpar vai dar ele mesmo. Então o meu grupo vai ter isso aqui agora, estou falando do grupo SO11. Então a matriz do grupo R é essa exponencial. Um parâmetro, para não ficar chamando de beta, né? Porque na relatividade a gente já usa beta como sendo V sobre C. Vamos chamar esse parâmetro aqui de alfa. Mas aí vai confundir com aquele alfa. Vamos chamar de um parâmetro Xi. Vezes a matriz G. Que é essa matriz aqui. Então, conclusão. SO11, da mesma forma que SO2, eu mudei a estrutura do espaço, saí do espaço elíptico, fui para um espaço hiperbólico, saí um grupo, o θ, né, tem valores, né, é um ângulo de rotação entre 0 e 2π. E esse parâmetro aqui, como é que a gente pode interpretar? Vamos ver. Então, a álgebra está aqui, então eu vou fazer outros exemplos para a gente tirar a álgebra e vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem para obterem álgebra. Nesse caso, a álgebra é unidimensional, eu só tenho um gerador, eu não vou ter uma estrutura de comutadores. Daqui a pouco a gente vai ver outros casos não abelianos. Então, está aqui. Se eu expandir isso aqui, em série de potências, claro, primeiro termo é 1. Segundo termo é Xg. Terceiro termo, Xi2 sobre 2, G ao quadrado, que é a identidade. Terceiro termo, Xi3 sobre 3 fatorial, vezes G. E assim vai. Então, quem já fez aquele curso básico de cálculo sabe que todas as identidades vão se somar numa série que é 1 mais Xi2 sobre 2, vou ter Xi, né? Não tem para Xi. Vou ter Xi2 sobre 2, Xi4 sobre 4, todas as potências pares vão formar um cosseno hiperbólico. Não um cosseno agora. A diferença é essa. Onde era cosseno de θ no espaço euclidiano, vira agora o cosseno hiperbólico no espaço de Minkowski. E na direção, o que vai fatorar o gerador vai ser um seno hiperbólico. Qual é a expansão do seno hiperbólico de x? É x mais x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial. A série não é alternada, como no caso da série trigonométrica. E aqui vezes a matriz G. Então, a minha transformação, no final do dia, ficou assim. Opa, aqui é vezes a identidade. 2 por 2. Então, a minha série ficou assim. Cosseno hiperbólico de Xi, seno hiperbólico de Xi, seno hiperbólico de Xi, cosseno hiperbólico de Xi. Então, essa é a matriz mais geral do grupo SO11, e esse é o único gerador da álgebra de Lie do grupo SO1. Vamos ver agora o efeito disso sobre as coordenadas. Então, agora eu vou fazer o produto, né, dessa matriz por aquele dublete CTX. Então, quando eu colocar CTX, que é para essa matriz atuar, a gente vai ter CT' igual cosseno hiperbólico de Xi CT mais seno hiperbólico do parâmetro vezes x. E aqui embaixo eu vou ter x', vai ficar cosseno hiperbólico do Xi vezes x, né? Quando eu fizer esse produto aqui, o cosseno hiperbólico vai pegar o x e o seno hiperbólico vai pegar o CT. Todo mundo lembra que cosseno hiperbólico é sempre maior ou igual a 1, né? O seno hiperbólico não. O seno hiperbólico, ele tem essa estrutura aqui, né? E o cosseno hiperbólico já é assim, é aquela parabolona, né? Então o cosseno hiperbólico, acima de 1, perdão. O cosseno hiperbólico começa aqui, 1, porque é elevado a x, mas é elevado a menos x sobre 2. Então esse parâmetro aqui é maior do que, vou botar ele em evidência, então nós vamos ficar com o seguinte, CT' igual cosseno hiperbólico de Xi
que multiplica CT mais a tangente hiperbólica de Xi vezes X. E o X' vai ser cosseno hiperbólico de Psi, X mais tangente hiperbólica de CT. Cosseno hiperbólico é sempre maior do que 1. E tangente hiperbólica, a tangente hiperbólica é limitada entre menos 1 e mais 1. A tangente hiperbólica tem essa menos 1 aqui, mais 1 aqui, e ela faz isso. Assintoticamente mais 1, assintoticamente menos 1. Então ela sempre tem módulo sempre menor do que 1. Então a gente pode interpretar a tangente hiperbólica de Xi como sendo uma velocidade sobre a da luz. É adimensional. Então, e essa velocidade tem sempre que ser menor ou igual no máximo da luz. Então, V sobre C, então isso aqui me garante que eu estou, claro, V é positivo ou negativo, dependendo do sentido de movimento, né? Mas essa grandeza aqui tem módulo menor ou igual a 1. E aí, claro, quem sabe a tangente hiperbólica, lembrando lá da trigonometria hiperbólica, né? Lembrando que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Diferente do seno e cosseno. E claro que a tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Então, eu estou chamando cosseno tangente hiperbólico de V sobre C. E aí, claro, se eu colocar quem é o seno hiperbólico em função do cosseno hiperbólico, ou posso tirar esse seno hiperbólico em função do cosseno hiperbólico, no final do dia, a gente vai ter que a tangente isso aqui, o cosseno hiperbólico de Xi, só fazendo o calculinho aqui, substitui esse seno hiperbólico aqui por V sobre C, cosseno hiperbólico, e a gente tira no final do dia que o cosseno hiperbólico é a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. E na relatividade a gente chama de fator gama. Então, esse meu cosseno hiperbólico aqui virou gama. E essa minha tangente hiperbólica virou V sobre C. Em geral, a gente coloca, eu posso também identificar a tangente hiperbólica por menos V sobre C. Aí é uma questão de sentido, para a direita ou para a esquerda, né? A gente aqui prefere sempre para a esquerda, o pessoal não sabe. Então, as transformações de Lorentz. Então, se eu não conhecesse, se Einstein, né, não tivesse dado o princípio de covariância, não tivesse feito todo aquele estudo maravilhoso que ele fez, um carinha que sabe só álgebra linear, né? Juliana está no primeiro e segundo período, eu vou querer estudar uma matriz SO1. Final do dia, a gente ganha relatividade especial, né? A gente ganha as transformações de Lorentz. Então, quer dizer, as transformações de Lorentz são o análogo das rotações no espaço euclidiano. O que no espaço euclidiano é cosseno, seno, menos seno e cosseno, aqui é cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Porque lá é x' igual a cosseno de θx mais seno de θy. Y' igual a menos seno de θx mais cosseno de θy. Aqui é cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Então, a força da teoria de grupos é interessante, a gente reconstitui muitas coisas, né? A partir, quer dizer, nem da forma de relatividade. Você fez uma pura matemática. Aí agora mas vamos interpretar os parâmetros. Eu tenho um parâmetro aqui que é a tangente hiperbólica, isso é sempre entre menos 1 e mais 1. Então eu posso ajustar isso a uma velocidade sobre a da luz. E aí automaticamente o cosseno hiperbólico vai me dar o fator gama de dilatação temporal. Então a gente tira a relatividade sem precisar. Claro, tem que estar suposto. Onde é que Einstein está escondido aqui? Por que eu mudei tudo, mas não mudei o C? Porque Einstein disse o C é o invariante. Então, é o absoluto dos absolutos. É o C. Então, ele não tocou no C. Senão eu poderia falar, não, claro, você está fazendo uma mudança aí, por que você não faz C e C minha? Não, C ninguém toca. Então, tá lá. Então, esse é o grupo SO11. E a álgebra de SO11. Simples assim, e esse é o padrão. Nós vamos ver, vai variar daqui a pouco para SO3, para SO4, para SON. Vai ter esse padrão. Vou fazer agora só um parênteses que a gente vai precisar, assim, em respeito aos colegas que ainda não estudaram, não sabem assim, da onde que saem as matrizes de Pauli. Vou fazer um exercício simples de álgebra linear. Lembrar o seguinte. Vamos falar de matrizes importantes na física. Na mecânica quântica, todo mundo sabe que os observáveis são operadores hermitianos. Então, vamos falar de, quer dizer, as matrizes mais especiais que a gente tem
são as matrizes simétricas e antissimétricas. Vamos colocar assim. Então, a gente logo estuda essa categoria de matrizes. Depois, a gente fala das matrizes ortogonais. Transformações ortogonais, então, ligadas a rotações. Depois a gente fala de matrizes, né? O análogo dos números reais no mundo das matrizes são as matrizes hermitianas. Então, a gente está falando das matrizes hermitianas aqui. Depois, na mecânica quântica, teoria quântica de campos, a gente está sempre interessado em unitariedade, matrizes unitárias. Depois, claro, tem outras categorias, matrizes normais e assim vai. Mas vamos falar das mais comuns que a gente precisa. Com isso aqui, a gente tem fôlego para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, fazer tudo. Tá, matrizes normais, uma hora vai aparecer também. Bom, matrizes simétricas e antissimétricas a gente sabe. Transposto igual ou transposto é o oposto. Matrizes ortogonais a gente já falou, são as matrizes cujo transposto é inverso. Então, existe uma relação entre matrizes ortogonais e matrizes antissimétricas. Uma matriz ortogonal satisfaz aí essa relação, que ela seja N por N, e aqui eu estou falando do grupo SON, matrizes ortogonais, N por N, especiais, determinante 1, e aqui o determinante pode ser mais ou menos 1. Então, especiais, determinante está automaticamente implícito que 1. E eu posso escrever as matrizes ortogonais também como sendo exponencial de algum gerador. E aí, se um grupo é SON, quem é a álgebra? Então, a álgebra é só colocar aqui. O que a gente faz? O truquezinho da álgebra é sempre fazer o seguinte, faz a expansão infinitesimal. A álgebra, ela carrega um parâmetro. Então, o parâmetro, se eu pegar o parâmetro infinitesimal, eu vou sempre aproximar o primeiro termo da álgebra, é o G. E depois segue os termos de ordem superior, né? Os termos de ordem GN. Né? A gente está entendendo. A álgebra, então, a grande coisa do grupo de Lie é isso. Para o grupo de Lie, né, a exponencial, no fundo, ela vira 1 mais x, tá? Porque a gente sabe que essa série continua. Mas para saber da álgebra, eu paro na primeira ordem. E aí eu tenho aqui que G transposto, então se eu fizer essa expansão, eu vou ter identidade mais G transposto, que multiplica identidade mais G. Então, identidade vezes a identidade dá identidade. Então eu vou ter aqui G transposto mais G no final do dia igual a 0. Ou seja, a álgebra é das matrizes antissimétricas. Então, o grupo SON é o grupo das matrizes ortogonais. A álgebra SON é a álgebra das matrizes antissimétricas. Os geradores são antissimétricos. E a gente viu exatamente isso no caso do SO2. Né? Quando a gente falou ainda agora, e o Léo tinha falado, que a exponencial de θ vezes aquela matriz sigma, a matriz sigma é 0, 1, menos 1, 0. Então, é uma matriz antissimétrica. Então, o grupo SON é o grupo das matrizes ortogonais, com determinante 1, e a álgebra SON é a álgebra das matrizes antissimétricas. Então, tem uma relação aqui. Depois, vamos ver com as matrizes unitárias. Deixa eu parar aqui. As matrizes unitárias. Bom, aí o Felipe deve já, não sei se ele vai falou, mas provavelmente vai ter que falar, uma certa hora aí, que a gente, na teoria eletroplaca, depois que tem a quebra da simetria, a gente tem que diagonalizar algumas matrizes. Então, a gente vai falar de transformação. A gente sabe também do teorema espectral da álgebra linear. Toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por matrizes ortogonais. Então, se uma matriz é simétrica e real, eu vou encontrar sempre uma matriz ortogonal e diagonaliza a matriz simétrica. Vou falar agora das matrizes unitárias e hermitianas. Matrizes unitárias, nós estamos lembrados aqui, são as matrizes que, ao invés do inverso ser o transposto, o inverso é o conjugado hermitiano. Então, essa aqui é uma matriz unitária N por N. Então, isso aqui vai me dar o grupo das matrizes unitárias, matrizes N por N, unitárias. Portanto, se eu estou falando de hermitiano conjugado, tem uma conjugação complexa aqui. Então, tem números complexos. Então, a matriz são matrizes complexas, N por N, unitárias. Se eu tirar o determinante dessa relação, determinante do produto é o produto dos determinantes. O determinante do transposto é o determinante, mas aqui tem um estar. Então, essa relação está me dizendo que o módulo do determinante é igual a 1. Não é mais o determinante que é igual a 1 ou mais ou menos 1. Agora é o módulo. Então, o determinante de uma matriz unitária é uma fase.
pode ser um número que tem essa estrutura aqui. É uma fase, que é um número complexo de modo 1. Bom, mas o que significa o especial? O especial significa que o determinante é 1. Então, tem toda uma família, tem infinitos determinantes. Tem que ter modo 1, então pode ser qualquer fase, mas não. Eu vou fixar o determinante 1. Claro, se eu multiplicar uma matriz com fase, o determinante E e delta, por outra matriz com determinante E e delta, eu vou ter uma matriz com determinante, um expoente, né, 2 e delta. Né? Então, se eu multiplicar esse determinante por esse determinante, eu mudei o determinante. Então, eu mudei a categoria, eu perdi o fechamento. Para ter fechamento, sim, matriz de determinante 1 multiplicando matriz de determinante 1 vai dar uma terceira matriz com determinante 1, que é o fechamento. Então, agora, a matriz é uma fase. Agora vamos olhar o usar, e a gente sabe pelo teorema espectral também, que toda matriz unitária pode ser diagonalizada por matrizes hermitianas. Então, toda matriz unitária, ela pode ser diagonalizada. Vamos dar uma olhadinha nos autovalores dela. Então, tem a equação de autovetores e de autovalores. Se eu tirar o conjugado hermitiano dessa relação, está me dando isso aqui. Lambda está. Verdade. Tirei só o conjugado hermitiano dessa relação. E aí agora eu vou pegar essa relação, vou multiplicar a direita, toda ela, por MV. Pela matriz, pelo seu vetor. Autovetor. V d'água, M d'água, MV. Igual a lambda está, V d'água, MV. Bom, mas MV é lambda V. Porque isso aqui é um autovetor. Então, isso aqui vai me dar módulo de lambda ao quadrado vezes V d'água V. E daqui, isso aqui é a identidade, por causa da definição de matriz unitária. Então, V d'água V, conclusão. Qualquer valor de uma matriz unitária tem módulo 1. Então, uma matriz unitária, por isso que ela se chama realmente unitária, ela tem autovalores que são fases. Então, se eu for para uma base, onde a minha matriz unitária está diagonalizada, ela vai ter essa estrutura. Se ela for N por N, eu vou ter uma fase. I delta 1, blá, 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 e delta N. Inclusive, com a degenerescência, eu tenho N valores, N autovalores distintos. Todos são fases. Então, a matriz unitária é uma forma, digamos, que seria a forma matricial de eu expressar uma fase. Da mesma forma que a matriz hermitiana seria o análogo dos números reais, né? Pela matriz hermitiana tem essa característica aqui. O conjugado, o complexo, transposto em ela mesma. Então, isso aqui é uma condição de realidade. Então, a matriz hermitiana faz o papel de uma condição de realidade dentro do espaço das matrizes. E a matriz unitária faz o papel de uma fase. Né? Muito bem, claro, se eu fizer uma transformação de base, essas fases vão se misturar. Ela só vai ficar mas assim, vai ser uma mistura de fases. E isso é importante na teoria eletrofrática. Né? Quando a gente fala de CT violation, e fala das famílias, das oscilações de quarks, né? Os quarks inferiores, o quark U, o quark D e o quark U, perdão, o quark D, o quark S, né? As três famílias inferiores, né? U, D, C, S, T, D. Então, na teoria eletrofrática, não sei se o Pico vai ter tempo de falar que isso aqui é muito detalhe, é quando a gente tem a quebra da simetria, a gente tem. Bom, e aí, isso aqui foi uma coisa muito importante. Como um teorema da álgebra linear conseguiu dar o prêmio Nobel, simples teorema da álgebra linear, deu o prêmio Nobel a Kobayashi Maskawa. Por quê? Havia duas coisas pendentes, né? Em 1964, Cronin e Fitch descobriram experimentalmente, aí é pura empiria, que a violação que tem nas interações fracas não é só de paridade, é de CP. Então, CP é violado nas interações fracas. Ou seja, isoladamente T. As interações fracas violam a reversão temporal e violam o produto CP. Mas CPT é mantido. Então, Cronin e Fitch deduziram que há violação de CP. Em 62, o trabalho do Glashow. 67, o trabalho do Weinberg. 68, o trabalho do Salan. Os três trabalhos juntos formaram a teoria eletrofrática. Mas eles não se preocuparam com a violação do CP. Daí, Kobayashi Maskawa
da escola japonesa, lá, da escola de Yukawa, né, que depois veio o Nambu, e depois do Nambu veio o Kobayashi Masaru. Tem uma escola aí que está sempre mirando a interação fraca e também a interação forte. Kobayashi Masaru falaram o seguinte: bom, nós adotamos a teoria eletrofraca de Salon-Weinberg. Isso num ato também assim, de, vamos dizer, de enfrentamento. Por quê? Se duvidava muito que a teoria de Salon-Weinberg, poderia ser uma boa teoria unificada eletrofráca. Por quê? Não se tinha provado ainda a renormalizabilidade das teorias de N-News. Isso é 68. A prova da renormalizabilidade só veio em 72, com Tocqueville, Felton, Jambiat e Bonin. E a questão da unitariedade também. Então você tinha uma teoria que, vamos dizer assim, classicamente funcionava. Mas ninguém tinha certeza de que a teoria eletrofraca seria a boa teoria para descrever a interação eletrofraca. E aí o Kobayashi Masaru, típico da escola japonesa, né, adota, assim, o japonês tem muito isso, né, eles criaram poucas teorias, mas adotaram muitas teorias e adotaram bem. A escola de Nambu, vamos adotar o modelo de Salon-Weinberg como sendo uma verdade. Mas ele não incorpora essa teoria. Então o modelo de Salon-Weinberg, um dos combates a eles, antes de algumas descobertas, é que o modelo era inconsistente, porque ele não reproduzia a violação do CP descoberta em 64 por Cronifix, que acabaram, inclusive, ganhando o Prêmio Nobel de 86 por isso. Ou 88, alguém pode checar na internet. Cronifix, né, pela descoberta de CP. Bom, então você está adotando uma teoria que é, vamos dizer assim, né, segundo Karl Popper, né, pode ser falseada. Onde é que está o falseamento da teoria eletrofráca? Na violação do CP. Bom, mas aí o Kobayashi estava a falar, não, a teoria é boa. Nós acreditamos na teoria, vamos levar essa teoria até as últimas consequências. E aí eles observaram o seguinte: a teoria de Salon-Weinberg, ela pode incorporar violação do CP, sim, mas desde que exista uma terceira família de quarks. Isso, 1973. O quarto com charme só foi descoberto em 74, a Revolução de Novembro de 74, né? Samuel Ting e o Burton Richter, né? Separadamente em Nova York e no Slack, descobriram o quark C. Então, esses caras estão com 3 quarks na mão, mas estão falando que existem mais outros 2, e esse ainda não foi descoberto. Em 70, né? Em 64, Cabibbo em Roma, e em 70, Glasgow, Heliópolis e Luciano Maiani prevêem que pudesse haver um quarto quark, que seria o chá. Mas ele só foi descoberto em 74. Kobayashi e Masaru, em 73, falaram: não, nós vamos salvar a teoria eletrofrática. Vamos incorporar a relação do CP. Aí eles mostraram, por álgebra linear, usando o teorema da biunitariedade, que toda matriz pode ser diagonalizada por transformações biunitárias, uma unitária à direita e uma unitária à esquerda. Não é a mesma que está funcionando. Então, esse é o teorema fundamental da álgebra linear. Eles mostraram, é possível incorporar a violação do CP nas interações fracas, porém, desde que exista uma terceira família de quarks, mesmo que a segunda não estiver nem completa ainda. Então, a força do argumento de simetria, a força da matemática na física, né? Os detratores, né, na matemática, na física, foi assim, foi a matemática, tem terceira família de quarks. Então, não conheço nem a segunda ainda completa, não sei nem se existe o quarto com charme, mas deve existir o quarto. Esse aqui foi descoberto em 74, esse em 77 e esse em 95. Então, com praticamente 22 anos de antecedência, se prevê a existência do quarto top. Por quê? Por causa desse teorema da álgebra linear. E aí, com a incorporação da violação do CP, fica claro que esses 3 quarks aqui, eles oscilam da mesma forma que os neutrinos. Os quarks superiores não, mas nós temos flavor changes aqui nas D entre o S e o T. Então, tem uma matriz aqui que mistura esses caras e vai ser uma matriz SU3. E a matriz SU3, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela tem 8 parâmetros. E aí, algumas dessas fases vão ser absorvidas por esses campos e sobra uma única fase. Vamos dizer assim, é a salvação da teoria de Salon-Weinberg. A gente mostra que uma matriz de SU3, ela depende de 3 ângulos e 5 fases. 4 fases eu posso jogar fora, mas uma fica.
E é essa fase que faz a violação da CT. Então, estou só querendo chamar a atenção de vocês que essas coisas têm uma consequência física importante. Isso aqui não é só um exercício de matemática. Então, quando você estudar no Ling Fong Li, faz isso bem claro, aquele livro de Gauge Theories and Particle Physics, né? Ling Fong Li, é um dos melhores livros que tem, mesmo que seja da década de 70. Mas ele é perfeito na parte de quebra espontânea de simetria, na parte do modelo da teoria eletrofrática. E, então, lá, inclusive, ele demonstra claramente o teorema da biunitariedade e mostra exatamente como é que essas fases aparecem. Então, às vezes é importante a gente saber a estrutura das matrizes, porque essas matrizes carregam parâmetros. E muitas vezes é enganado pensar que todos os parâmetros são físicos. Em teoria quântica de campos, que é uma coisa que engana muito a gente. Muitos parâmetros a gente pode esconder dentro dos campos. E aí a gente fala, não, esse parâmetro não é físico, eu posso reabsorver e redefinir um campo, um novo campo, que é o campo físico. E ele incorpora algum parâmetro que eu penso que poderia ter consequência física, mas que não tem. Essa é uma coisa que a gente tem que ter cuidado muito em teoria quântica de campos, né, quando a gente escreve Lagrangianos e fala de simetrias, que às vezes tem parâmetros que são supérfluos e que não têm consequência na teoria. Então aqui a gente está falando de fases. Então uma matriz unitária é uma matriz cheia de fases, né? A gente mostrou que todos os altos valores delas são todas fases. Claro, se eu fizer uma transformação de base, eu vou misturar essas fases. Então, agora, o que são essas fases aqui? Estou em uma matriz, as fases são matrizes, né? Aqui, uma fase é como se fosse uma matriz hermitiana. Então, eu posso sempre pensar que uma matriz unitária, M, ela pode ser escrita também, como agora é tudo complexo, eu vou botar o I aqui. Se eu não botasse o I, vamos ver o que vai acontecer. E boto o gerador. Esse aqui é o gerador. Então, eu estou pensando o seguinte, o grupo SUN, matriz do grupo SUN, pode ser parametrizado, né, através dessa exponencial com essa álgebra G. Lembrar que a álgebra, quando eu coloco esse G fechado assim, ele está incorporando parâmetros e geradores. Claro, se essa matriz aqui é unitária, o Dagger dela é o inverso dela. E aí, quando eu pego o Dagger, isso aqui, exponencial de IG talhado é menos IG Dagger. E aqui é menos IG. A matriz inversa. Então, é claro que G Dagger é igual a G. Então, a álgebra das matrizes, né, a álgebra de SUN é a álgebra das matrizes hermitianas. Então, muitas vezes não é dito isso no curso de álgebra linear. A gente estuda matriz hermitiana, tira outro valor, que é real, diagonaliza por transformação, usa para diagonalizar a matriz, diagonaliza por transformação unitária, mas não fica muito claro o que a gente está fazendo. Porque, na verdade, as matrizes hermitianas, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, cada uma delas vai ser a álgebra de um grupo SUN. Então, SU2 vão ser as matrizes hermitianas 2x2. SU3 vão ser as matrizes hermitianas 3x3. Então, vamos ver qual é que é a estrutura de uma matriz SU2, que é tão importante para nós, né? A questão do spin, por exemplo, o spin é SU2. Momento angular intrínseco, né? O SU2 aparece em vísceras, os spins isotórpicos, no spin isotórpico forte, no spin isotórpico fraco. Então, a matriz SU2. Então, o grupo SU2 é o grupo das matrizes. Então, está aqui, ó, 2x2, complexas, unitárias, com determinante 1. E a álgebra SU2 vai ser a álgebra das matrizes hermitianas 2x2. Então, vamos pegar uma matriz hermitiana 2x2, mais geral possível. Se ela é hermitiana, a diagonal é real. Então, aqui vai ter um A e aqui vai ser um B. E se ela é hermitiana, os elementos, assim, espelho, né, a partir da diagonal principal, vão ser conjugados hermitiano um do outro. Eu posso colocar C mais ID aqui e C menos ID aqui. Ou vice-versa, tanto faz. Posso botar um menos ID aqui e mais ID aqui. É uma questão de convenção. Agora, se essa matriz aqui tem determinante 1, se a matriz SU2 tem determinante 1, então nós estamos colocando aqui, é elevado a G, porque se é elevado a IG, é a minha matriz unitária. Então, se essa matriz tem determinante 1, essa matriz aqui tem que ter traço zero. Então, uma matriz que tem determinante 1, ela pode ser sempre pensada, pode ser sempre escrita como exponencial de uma matriz de traço zero. Então, a álgebra de SUN é a álgebra das matrizes hermitianas de traço nulo. Então, essa é uma condição que sai. Traço nulo na álgebra, determinante 1 no grupo.
hermitiana na álgebra unitária do grupo. Então, o B tem que ser igual a menos A. Então, eu posso escrever a minha matriz hermitiana da seguinte forma. A vezes 1, 0, 0, menos 1. Mais C vezes 0, 1, 1, 0. Mais D vezes 0, menos I, 0. Então, existem 3 parâmetros independentes, 3 geradores. Então, a álgebra de SU2, ou o grupo de Lie SU2, são grupos tridimensionais, no sentido de que eles têm 3 geradores e 3 parâmetros independentes. Né? Todo mundo que já fez um cursinho mínimo de estrutura da matéria reconhece aqui a matriz de Pauli sigma x, aqui a matriz de Pauli sigma y, e aqui a matriz de Pauli sigma z. Então, as matrizes de Pauli, elas surgem naturalmente como uma base para expandir a matriz hermitiana de traço nulo mais geral. Então, as matrizes de Pauli formam a base para a álgebra, para o espaço linear, né, que é a álgebra de SU2. Então, está aqui. Então, que a gente sabe as relações de comutação, sigma x com sigma y, 2i, sigma z e assim vai, né? A álgebra que a gente tem nas matrizes de Pauli. Então, as matrizes de Pauli surgem naturalmente, né, dentro do espaço de matrizes hermitianas de traço zero, 2 por 2, claro. Então, a nossa álgebra é essa aqui. A matriz de Pauli, sigma i sobre 2. Na verdade, a álgebra é essa aqui, sigma i, sigma j, dá 2 vezes i, o epsilon de eletrifica, epsilon i, j, kappa, sigma k. Então, tem soma e k. I e j são fixos. Posso dividir toda essa relação por 4, então, a gente pode escrever sigma i sobre 2, sigma j sobre 2, igual a i, epsilon i, j, k, sigma k sobre 2. Então, essa é a álgebra de Lie de SU2. Os geradores eu posso colocar dessa forma, mas aí tem esse 2 aqui. Colocando todo mundo sobre 2, fecha direitinho. Uma com o outro, dando a terceira. Então, isso aqui é a álgebra de Lie de SU2. Então, tá. As matrizes de Pauli, tudo ok. Vamos ver agora, deixa eu apagar isso aqui. Se eu quiser olhar a estrutura agora, então eu estou olhando a estrutura da álgebra. Então, a estrutura da álgebra é essa. Então, já sei. Mas, se eu quiser falar de grupo SUN, então vamos pensar no grupo SU3 agora. Já que a gente já fez o SU2, vamos fazer o SU3. Então, a álgebra de SU3 vai ser a álgebra das matrizes hermitianas 3 por 3. Então, uma matriz 3 por 3. Vamos botar aqui, bem espaçado. Traço nulo. Então, eu vou botar aqui A, B, e aqui vai ter que ser menos, menos A, menos B. Porque tem que ter traço zero. Eu tenho que zerar o traço de alguma forma. Então, eu não tenho 3 elementos independentes. E os traços, claro, a matriz hermitiana tem diagonal sempre real. Então, eu vou ter 3 números reais, mas só apenas 2 são independentes, porque o traço é zero. A11, quer dizer, H11 mais H22 mais H33 são 3 números reais, e se somar zero por causa do traço zero. E os elementos da diagonal de uma matriz hermitiana são reais. Então, tá, já reduzi. Eu teria 9 objetos, agora eu tenho, pelo menos já tenho 8. Né? Tem pelo menos, teria, na verdade, 9 objetos complexos, né? Mas aí significa 18 reais. Então, esse cara aqui, vamos chamar assim, ABC, vamos dizer ABC, AD, não sei, C mais ID. Então, aqui vai ficar C menos ID. E mais IF, E menos IF, ela tem que ser hermitiana. E aqui G mais IH, G menos IH. Então, essa matriz aqui é hermitiana. Quantos parâmetros independentes ela tem? A, B, C, D, E, F, G, H. 8 parâmetros. Então, ela vai ter 8 geradores. 8 parâmetros independentes, reais, né? 8 parâmetros reais, independentes. Então, é um grupo de dimensão 8. Então, de SU2, que são 3, a gente pula para SU3, que são 8. E a gente pode agora tirar os geradores, né? As matrizes de Gelman, e as matrizes lá no SU3, que o Gastão Krain certamente na semana que vem vai fazer muito recurso a ela. Então a gente pode expandir isso aqui em 8 matrizes. Eu posso colocar assim, ó, A que multiplica 1, 0, 0. O A está presente só aqui. 0, 0, menos 1. Então esse é o gerador associado ao parâmetro A. Vamos pegar agora o parâmetro B, por exemplo. Está na diagonal. 0, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Vamos pegar agora o parâmetro C. O parâmetro C está aparecendo só aqui e aqui. Então, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Parâmetro D. Ó, a gente está começando a ver grupinhos de matrizes de Pauli. Olha o sigma X aqui. O D. 0, I, 0, menos I, 0, 0, 0, 0, 0. Olha aqui a matriz de Pauli sigma Y aqui. Mais o E. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Olha a matriz de Pauli aqui, ó. 0, 1, 1, 0. F vai ficar 0, 0, menos I, mais I. 0, 0, 0. Menos I, 0, 0. Mais G, não precisa nem colocar, né? G vai botar 1 aqui, e o H vai botar I aqui, menos I aqui. Então, mais G, blá, 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 mais H. Mas a gente tem 8 geradores e 8 parâmetros. Agora, quem são as matrizes de Gell-Mann? Gell-Mann não gostou dessa base. A base que o Gell-Mann escolheu, aliás, o trabalho importante de Gell-Mann é de 62, é um Physical Review de 62, que o título era Symmetries of Baryons and Mesons. Esse trabalho foi o trabalho que deu o Nobel ao Gell-Mann, depois ao Niemann também, né? Gell-Mann, Murray Gell-Mann. O trabalho vale a pena vocês lerem, hein? Faz parte da cultura da gente ler esse trabalho uma vez na vida. Symmetries of Baryons and Mesons. É um Physical Review, ainda não era PhD, não, era só Physical Review, de 1962. É o trabalho que ele introduz, independentemente do Yuval Niemann. Niemann introduz um trabalho quase contemporaneamente, né? Niemann, botar só Niemann. O trabalho do Niemann tinha outro título. Já está pela minha mão, já? Acho que a theory. Só botar no Google. Strong Interactions. Alguma coisa assim. Strong Interactions. Na verdade, o que eles introduzem aqui é a simetria SO3 global. Não é a simetria de cor. Isso aqui não é QCD. Isso aqui é a simetria de sabor. É o SO3 flavor. Vou botar aqui bem claro que é flavor. O sabor só é introduzido em 72, também pelo Gell-Mann, junto com o Gell-Mann com outro autor. Era Gell-Mann, foram dois autores que fizeram a teoria da Minkowski, o nome do cara. Foi? Derivation. Obrigado. Obrigado. Então faltou aqui o derivation. Obrigado, Guga. Então, derivation of strong interactions from a gauge theory. Então, tá. Esses dois trabalhos são os trabalhos que fundam, independentemente, a teoria chamada Eightfold Way. Nós vamos entender por que é o 8. Da onde é que está saindo o 8? Está saindo dos 8 geradores. SO3 é um grupo com 8 parâmetros. Mas o mais interessante é que ele vai dar octuplete. Ele vai dar, nós vamos entender por que aparece octete. Então tem octete de baryons, octete de mesons, tem duplo, e aí vão aparecer também decupletes. Mas o que é fundamental é que o próton, o nêutron, as partículas cascata e as partículas sigma estão no octete, e o meson pi mais que 0 que menos, k, k0, k0k, estão no outro octete. Então era uma teoria que tinha muitos octetes, então chama de Eightfold Way. Né, em função, aí foi toda uma brincadeira que Físico gosta de botar, que é alguma coisa como os 8 caminhos da iluminação do Buda, né? Ele coloca aí Eightfold Way, são 8 caminhos, né? Para poder dizer que é uma coisa octupla. Então tem os 8 geradores e tem octupletes também. Claro, se tem 8 geradores, vai ter sempre que ter um octuplete, porque a chamada representação adjunta de qualquer grupo SON, ela tem a mesma dimensionalidade que o número de geradores. Então, tá lá.
Então a matriz Gelman não usou essa base. Consegue abrir? Ele preferiu uma base para ficar mais clara a posição das partículas encontradas nos multiplates de SO3. Então ele colocou a matriz de Gelman, geralmente são grafadas assim, lambda 1 até lambda 8. Zero, e aí tudo zero. Aqui, a matriz de Pauli, sigma x está aqui. Depois ele coloca a matriz de Pauli aqui, 0, menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. Depois coloca a matriz de Pauli aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Depois ele faz a mesma coisa, colocando 0, 0, 1. Então, algumas matrizes são exatamente as que a gente obteve. Mas ele faz outra combinação linear. Então, vocês observem, todas as matrizes são hermitianas e são 8 matrizes hermitianas de traço nulo e que satisfazem uma álgebra que tem essa estrutura aqui. A matriz lambda I sobre 2, matriz lambda J sobre 2, vai me dar aqui I, e aqui vai dar um conjunto de coeficientes, que a gente chama de coeficientes de estrutura. Então, coeficientes F12, F12, F13, então tem relações entre esses coeficientes, mas basicamente é essa estrutura. No caso do SO2, aqui aparecia o Levi-Tigre, que era o epsilon IJK sigma K sobre 2. Aqui já aparece as constantes de estrutura são outras. É um outro tensor que tem essas constantes de estrutura. Então, essas são as 8 matrizes de Gelman que ele recombinou. Como a álgebra de Lipes, como a álgebra é um espaço vetorial, é um espaço linear, você pode combinar de formas diferentes. Os geradores, no fundo, é uma mudança de base. Ou eu trabalho numa base, que é aquela base canônica, que é que sai imediatamente, né, da estrutura das matrizes hermitianas, ou eu recombino dessa forma foi mais conveniente para os propósitos do Gelman e do Niemann de fazerem, de colocarem estruturas, representarem estruturas múltiplas. Bom, então isso é o grupo SO3. Se eu quiser passar do SO4, o exercício é o mesmo, só que agora são matrizes hermitianas 4x4. Então a matriz hermitiana 4x4 vai ter 15 elementos independentes. Se eu fizer SO5, que é um grupo, SO4 é um grupo importante na física de Flavor. Por quê? Porque introduz o charme. Então, SO3 era apenas quark U, D e S. SO4, com a descoberta do charme em 1974, a gente tem agora o grupo de Flavor crescido para SO4. O grupo de cor, quem vai falar de bastão, é sempre SO3. Então não importa qual é o flavor, as cores são sempre 3. SO3 de cor aqui nós estamos falando de sabor. Então a cor não tinha sido prevista aqui. A cor só é introduzida em 60. Então aqui nós estamos em 61. Está tendo o trabalho do Niemann de 61, é o Nuclear Physics de 61 e o do Gelman de 62. Mas o Niemann, inclusive, o Salan ajudou muito ele, porque o Niemann teve que passar como ele era israelense, né? Ele teve que passar um tempo na guerra, ele era aviador. E aí ele ficou fora da física. O Salan levou ele para o Imperial College, na época o Salan estava no Imperial College, ele só foi e fundou o TF em 64. Ele foi um grande amigo do Niemann, apesar de ele ser muçulmano, né? Ele tinha essa relação muito forte também com Israel, com os israelenses, né? Então, ele deu um grande apoio ao Niemann, e o Niemann fez esse trabalho em 61, que foi um pouquinho anterior ao do Gelman, mas independente. E os dois ganharam, quer dizer, o Gelman ganhou o Nobel, eles ganharam o Nobel pelo Eightfold, que foi um grande avanço, né, no papel da simetria, na compreensão e na descrição das interações nucleares fortes. Bom, então SO3. SO4, SO5 é importante porque é uma das melhores teorias de grande unificação que a gente tem. SO5, SO10 também é uma boa teoria, né, os grupos ortogonais, né, SO10, SO5 e E6. E6 é um grupo de Lie chamado grupo de Lie excepcional. Nós temos chamados grupos de Lie clássicos, que são os SONs, os SONs e os grupos simpletos. Tem 3 categorias, na verdade tem 4, SO2N mais 1 e SO2N. Mas, digamos, grosso modo, nós temos grupos ortogonais, grupos unitários e grupos simpletos. 3 categorias são os grupos de Lie clássicos. E depois nós temos
5 grupos de Lie chamados excepcionais, F2, G4, E6, E7 e E8. O E6 aparece muito, por exemplo, o E6 é um dos modelos grandes unificados que tem também. O E8 aparece nas teorias de cordas heteróticas, E8, cross E8, SO32 vezes SO32. Então, esses grupos excepcionais, aqui nós temos o colega Francisco Topan, que é um ex-colega da Cissa, que é professor aqui. O Topan trabalha muito com grupos excepcionais. Então, que é uma coisa que não é muito comum na física. A gente usa muitos grupos de Lie clássicos, né? Os SOs, os SUs e os grupos sincréticos. Bom, eu vou deixar agora um exercício, tá? Assim, uma tarefa para quem quiser fazer em casa, só para treinar. Vamos supor agora que eu vou ter um grupo, da mesma forma que nós falamos de um espaço de Minkowski real, e a gente falou do grupo SO11, né? Que é o grupo de Minkowski, que é o grupo de Lorentz, em uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Nós já vamos passar por outro caso, mas assim, fica como exercício, como tarefa, quem quiser fazer, tirar a álgebra de Lie, vamos dizer assim, obter, vamos dizer assim, explicitar, como é melhor colocar assim, explicitar a álgebra de Lie do grupo SU11. Então, vou botar até SU12, para fazer tipo, é um SU3, mas o que é o grupo SO12? É um grupo assim, como se eu tivesse, o que é invariante para mim, eu vou criar um objeto que é uma forma bilinear, que é essa aqui. Módulo de Z1 ao quadrado, eu estou no espaço tridimensional, menos Z2 ao quadrado, menos módulo de Z3 ao quadrado. Então eu tenho um espaço complexo com a métrica que tem como se fossem duas assinaturas espaciais e uma assinatura temporal. Mas só que tudo isso aqui é número complexo, não é um espaço-tempo, é um espaço interno. Então esse grupo SO12 tem essa métrica, né? Então eu posso escrever esse elemento aqui da seguinte maneira. Desculpa. Eu posso colocar esse Z1, Z2 e Z3 num triplete. Posso fazer assim, C1, vamos definir um triplete, vetor coluna Z1, Z2, Z3. E aí vamos dizer que esse nosso φ é isso aqui. É Z dagger, eta, Z. Então eu tenho essa métrica aqui. 1, menos 1 e tudo zero. A métrica diagonal. 1, menos 1, menos 1. Então com essa métrica, 1, menos 1, menos 1, eu reproduzo isso aqui. E aí, claro, eu quero tirar o grupo SO12. Ou seja, quem é que vai deixar essa métrica invariante? Então a matriz do grupo S12 vai ser uma matriz M, tal que M dagger, eta M, seja igual a eta. E aí eu posso jogar isso para os geradores. Sabe que a minha matriz vai ser como eu fiz no caso do SO2. É elevado a um, sei lá, IG, gerador. E aí nós vamos ter aqui G dagger, eta, mais eta, G, igual a zero. Que vai ficar menos IG, tá? Aqui vai dar um sinal menos. E quando eu tirar o dagger aqui vai ficar menos IG, então vai ficar menos G dagger, eta mais eta G. Então eu tenho essa relação. Então com essa relação aqui, eu vou poder tirar a estrutura dos geradores. Vou ver quantos geradores tem, quantos parâmetros tem e quem são os geradores. E aí, se eu sei quem são os geradores, eu posso tirar os comutadores entre eles. Para poder formar a álgebra, é a álgebra dos comutadores. Então, para que é um exercício simples, né? Só para mudar um pouquinho o script. Tá? Esse grupo SO12 é usado em física, assim, os chamados modelos CPM. Então, isso foi uma atividade muito boa nos anos 70. Né? Tentativa de obter modelos tipo modelos sigma não lineares, né, baseados em certas variedades, como por exemplo essa variedade CPM. Então a gente tem que pôr 4 e 5, até 4 e 20. Perfeito. Bom, a gente vai querendo chegar nos campos, né? Estou preparando os grupos, porque os grupos é que vão acomodar os campos, né? Então a gente amanhã vai começar já a falar dos campos, né? A partir dos grupos. Só mais uma coisinha aqui. E aí agora vamos fazer um outro exercício aqui. Bom, agora vamos para o nosso mundo. Mundo, pelo menos mundo não relativista. Espaço euclidiano tridimensional.
XYZ, métrica 1, tudo diagonal. Então a gente sabe que eu vou fazer transformações que deixam ângulos e produtos escalares, módulos e ângulos invariantes. Então transformações do grupo SO3. Em E3, não tenho assinatura mais menos, é tudo então é o grupo ortogonal. SO3, então a matriz de SO3 vai ser escrita também como exponencial de algum gerador. E aí a gente já sabe que os grupos SO têm como álgebra as matrizes antissimétricas. Então tá aqui, as matrizes são antissimétricas. E aí a gente sabe que essas matrizes aqui são 3x3 antissimétricas. Então, vamos dizer que eu tenha essa seguinte estrutura. Bom, eu só vou fazer aqui a matriz antissimétrica mais geral possível, né? Em 3 dimensões. Quer dizer, toda matriz antissimétrica tem diagonal zero. Então, se aqui é alfa, aqui é menos alfa. Se aqui é beta, aqui é menos beta. E se aqui é gama, aqui é menos gama. Então, são 3 parâmetros independentes e 3 geradores. O alfa vai sair com um gerador, o beta vai sair com um gerador, o gama vai sair com outro gerador. Então, vamos colocar a coisa dessa forma. E aí, claro, eu posso tirar a estrutura de geradores. Uma estrutura de geradores que eu posso colocar é essa aqui. Supor que eu tenho um gerador, então eu tenho 3 geradores. Eu poderia escrever a matriz de SO3 assim. Exponencial de... Posso tirar o programa como é tudo real, né? Vamos botar que eu tenho 3 parâmetros, θi, e 3 geradores GI. Na verdade, esses meus θi são alfa, beta e gama. E os meus geradores seriam esses aqui. Então, esses geradores são todos matrizes antissimétricas. Não precisa dizer que tem traço nulo, porque matriz antissimétrica já tem traço igual a zero. Então, está aqui. E eu posso escolher a seguinte base. Em vez de trabalhar com a base que sai daqui, como a gente fez, como o Gelman fez, em vez de tirar a base que sai canonicamente da estrutura, assim, da estrutura geral da álgebra, a gente pode propor essa fórmula aqui também. GI, o gerador GI, 1, 2, 3 geradores, assim vai de 1 a 3. É a matriz 3x3, então vai ter elemento JK, linha J, coluna K. Eu posso tomar essa aqui, ó, menos, eu posso botar epsilon e JK. Legitimamente, se eu formar essas 3 matrizes aqui, por exemplo, a matriz G1, ela vai ser G1 aqui, então se aqui é 1, aqui pode ser 2, 3 ou 3, 2. Então G1 vai ser 2, 3, então vai ser toda a linha aqui é 0, vai ter elemento 2, 3 e elemento 3, 2. 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então esse seria um gerador. E poderia ser esse aqui. Depois o gerador G2. Quando aqui for 2, aqui pode, porque aqui é 2, então aqui vai ser 1, todo mundo sabe do Leftivita, né? Então se aqui é 2, aqui só pode ser 1, 3 ou 3, 1. Então a linha 2 é toda 0, e só vai poder ter linha 1 e coluna 3 ou linha 3 e coluna 1. Então aqui é 2. Então linha, aqui se eu pegar aqui é 2, né? É 2, exato, 2. Se eu quiser pegar linha 1, coluna 3, é 2, epsilon. Estou pegando o gerador G2, então é 2, 1, 3. Epsilon 2, 1, 3 é menos 1, por causa da antissimetria. Então é 0, 0, menos 1, 1, 0, 0. E, na verdade, só trocar aqui, eu posso trocar menos beta aqui e beta aqui. E o G3, depois que você tirar o gerador ali, você pode mudar de base e colocar geradores que são mais convenientes. Por que nós vamos dizer que esses geradores são mais convenientes? Porque nós vamos ver amanhã, por não vai dar tempo, nós vamos começar amanhã, que essas 3 matrizes é como se fossem as 3 matrizes de Pauli em versão 3x3. Porque as matrizes de Pauli, como nós vimos, né, aquelas 3 matrizes assim, sigma x, sigma y e sigma z, são 3 matrizes complexas, né, hermitianas, de traço nulo, 2x2. A gente pode perguntar, será que tem uma versão 3x3 das matrizes de Pauli? A gente vai ver amanhã que tem. São essas matrizes aqui. Então, isso aqui, porque aqui eu vou estar no setor de spin 1, amanhã nós vamos ficar claro. As matrizes de Pauli, elas me colocam no setor de spin meio. E essas matrizes aqui me colocam no setor de spin 1. Então, aqui eu estou falando do fóton. Lá eu estou falando do elétron e do pósito. Né? Vamos ver amanhã qual é a conexão entre SO2 e SO3. SO3, nós estamos no mundo real. Nós estamos aqui. SO2
que é um backup do mundo real, é o mundo espinorial. É como se em cada ponto do espaço-tempo existe um espaço abstrato, complexo, 2x2, onde eu tenho objetos que sentem tudo o que acontece no espaço-tempo sem estarem no espaço-tempo. Então, ainda vamos ver a conexão, como é que eu passo da álgebra de Lie SO2 para a álgebra de Lie SO3, e aí eu vou estar aqui eu estou falando do setor de spin meio, né, H cortado sobre 2, e aqui eu vou estar falando do setor de spin H cortado. Então, essas matrizes aqui, elas vão ser boas para escrever o spin 1, e as matrizes de Pauli para escrever o spin 2. Quer dizer, a gente pode pensar sempre assim, se a partícula tem spin 1, eu vou usar o spin como sendo H cortado sobre 2, matriz de Pauli. Se a partícula tem spin meio, perdão. E se a partícula tem spin, vou botar aqui meio, e aqui spin 1. Se a partícula tem spin, eu vou botar a matriz H cortado vezes essas matrizes G. Quando eu boto essa flechinha, porque é sigma x, sigma y, sigma c, G1, G2, G3, ou GX, GY, GZ, tanto faz. E aí aqui quando for 3, a terceiro gerador, vai ficar 1, 2, então a terceira linha toda é 0. Linha 1, coluna 2, vai dar 3, 1, 2, 3, 1, 2 é 1. Então é esse aqui. Por acaso, praticamente esse aqui deu certo com esse, né? Não precisei nem fazer mudança de parâmetro, só redefinir aquele parâmetro lá. Bom, então agora é só tirar a álgebra. Tem exercício também. Quem quiser fazer esse exercício, como está G1 com G2, G1 com G3, G2 com G3. No fundo é tirar a álgebra de Lie de SO3. Ou seja, pegar o gerador GI com o gerador GJ, aqui vai dar blá 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 e algum GK. Vocês vão ver o que vai aparecer. Bom, só para estou acabando já, para vocês terem posto daqui a pouco. Então nós fixamos aqui a álgebra de Lie de SO3. Agora o que é interessante amanhã, os espinores vão entrar aqui. Eu vou mostrar amanhã que, como eu tenho 3 coordenadas no espaço euclidiano e tenho 3 matrizes de Pauli, eu posso transformar as matrizes, eu posso transformar um problema 3x3 num problema 2x2, que aliás é o que se faz nos jogos de computador. Né? Toda a programação desses jogos é feita com as matrizes 2x2, as rotações das figuras que rodam, é tudo feito no espaço espinorial. Isso foi um problema que aconteceu com a NASA, com uma das Apolos que teve a missão abortada, porque foi um problema de erro computacional acumulado por lidar com muitas matrizes 3x3. Então o pessoal pensou, vamos sair dos vetores e vamos passar para os quatérnios, porque eu faço tudo o que está acontecendo no espaço-tempo, no espaço espinorial, que é 2x2. E aí eu tenho um ganho muito grande e um acúmulo de erros muito menor. Isso quase deu um desastre, um dos lançamentos daquelas Apolos N na NASA. E aí o pessoal de computação, tem até um livro muito interessante, tem na biblioteca do CBPF, que qual é o, vamos dizer assim, que está por trás dos jogos, a matemática espinorial que está por trás dos jogos, dos joguinhos eletromagnéticos, né? Então vamos fazer o seguinte, a jogada é essa, eu vou definir agora uma matriz X, que seja a seguinte, X vezes a coordenada, vezes a matriz de Pauli sigma X, mais Y vezes a matriz de Pauli sigma Y, mais Z vezes a matriz de Pauli sigma Z. Isso não é coincidência. Eu tenho 3 coordenadas e 3 matrizes. Na verdade, o que está em jogo aí é uma álgebra de Clifford, a qual o Topan também, o professor Francesco Topan é super expert. Amanhã eu vou falar um pouquinho das álgebras de Clifford também. Aqui eu estou falando de SO2, SO3, e não estou falando, mas está implícito aqui a álgebra de Clifford, que é o que está por trás da equação de Dirac. Opa, boa tarde aí. Então o X está aqui. Vou só botar isso aqui para terminar. Então, o X está com sigma X, 0, 1, 1, 0. Opa, vamos botar assim. Então, a matriz equador, vou botar aqui. Então, o X está aqui, o X está aqui, menos PY está aqui, mais PY está aqui, o Z está aqui, o menos Z está aqui. Então, ao invés de trabalhar com um vetor de 3 componentes, e trabalhar com matrizes 3x3 para fazer a rotação, eu vou jogar toda a informação do meu espaço para uma matriz de S1, 2. Então eu estou jogando o espaço-tempo agora, eu estou falando que é o backup, eu estou jogando toda a informação do espaço-tempo para um mundo complexo 2x2. Então, a gente vai estar salvando a humanidade, trazendo tudo para esse mundo. Os espinores são a salvação. Né? Então,
no juízo final eles vão aparecer. Determinante dessa matriz x aqui é menos x2, menos y2, menos y2. É menos módulo de x no quadrado. Então essa matriz, ela guarda informação sobre módulos e ela está guardando informação do espaço-tempo. E aí a questão que está em jogo, que eu vou acabar agora, é quando eu faço uma rotação do espaço-tempo, eu tenho x, y, uma rotação do espaço, aqui vai ter uma matriz de SO3, que vai me levar em quem? X', Y', Z' igual a R, X, Y, Z. Onde R era a matriz de SO3, 3 geradores. Aqui eu vou ter que pensar o seguinte, eu vou ter que fazer a mesma transformação, mas agora numa matriz 2 por 2. Então, quando o meu X for no meu X', quem vai ser o meu X'? Vai ser Z', X' menos Y', X' mais Y' menos Z'. Agora, eu vou estar transformando uma matriz. Matriz não se transforma por um produto de matriz vezes outra matriz. Matriz se transforma por transformação de similaridade. Então, deve existir uma matriz que eu vou chamar de S, que vai pegar a minha matriz X, então eu vou botar essa menos 1, que vai me dar. Então, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, que vai atuar no espaço de coordenadas, agora descritas nesse mundo 2 por 2, e vai fazer a rotação. A rotação que está no espaço-tempo, através de uma matriz 3 por 3, eu vou jogar nesse espaço através de uma matriz 2 por 2. A gente vai ver amanhã exatamente que relação vai sair daqui. E aí, aqui, então nesse mundo 2 por 2, eu tenho essas matrizes 2 por 2. Então eu vou ter vetores nesse mundo. Eu vou ter um vetor com duas componentes, ψ1 e ψ2. Então esse mundo aqui é o mundo espinorial. Então isso aqui são os espinores. E aí nós vamos ver por essa relação por que os vetores, quando eu rodo de 2π, eles voltam nele mesmo. Mas quando eu rodo um espinor de 2π, ele se inverte. Então eu preciso fazer duas rotações completas para fazer o meu espinor voltar a ser ele mesmo. Isso vai sair daqui. Então amanhã vai ficar claro, né, quando a gente tirar quem é a matriz S. A matriz S é a matriz que faz a rotação do espaço de coordenadas através dessa matriz X, mas ao mesmo tempo ela vai rodar os espinores também. Só que quando ela rodar os espinores, ela vai reduzir o ângulo à metade. A gente vai ver que vai aparecer alguma coisa como sendo I, θ sobre 2. Quando eu rodo de 2π no espaço-tempo, no espaço espinorial eu vou rodar de π. E aqui vão aparecer os geradores, as matrizes de Pauli, atuando no espinor. Então amanhã isso vai ficar mais claro. Aí eu quero chegar no espinor por quê? Claro, porque, primeiro de tudo, a mecânica quântica relativista são espinores. A mecânica quântica, quando tem spin, a equação de Pauli, que é não relativista, não tem spin, porque o elétron tem spin, ele coloca o momento magnético no elétron. E depois também a gente vai usar os espinores relativísticos para construir todas as representações do grupo de Weyl, inclusive as equações de Maxwell. Tá? Então amanhã a gente continua isso. Então a gente está hoje terminando com essa relação entre o espaço-tempo e o espaço espinorial. Tá bom? Obrigado por